Olá a todas, todos, a todas e a todos. Eu vou fazer uma pequena apresentação. Obrigada por estarem aqui. Nós estamos em mais uma conversa da Academia, com a Academia, em que o título é Pertenças e Igualdades de Oportunidades, mas eventualmente vai por outro lado. Mas vai sobre pertenças, porque é de certeza esse. E vou fazer uma pequena apresentação das pessoas que estão aqui à mesa, começando pela Raquel. Raquel André, que é colecionadora, adoro que tu digas isto na tua via. Colecionadora, performer, pesquisadora, professora e artista, também doutoranda, não é? Portanto, em processo de investigação com a Academia. Vou dar assim como grande destaque aquilo que é o projeto de 10 anos, que é a coleção de pessoas, não é? Que é um marco na tua história e que tem sido um grande motor da tua criação ao longo desta década. Também estiveste no Brasil, que foi muito importante para aquilo que foi o teu momento de criação. A coleção de pessoas que se desdobra em diferentes coleções, de coleção de amantes, coleção de colecionadores, coleção de artistas e coleção de espectadores, fechou um ciclo para abrir outros, não é? E depois, se quiseres dizer mais, dirás. O Bernardo de Almeida, que é um grande companheiro desta coleção de pessoas, de Raquel, também criador, intérprete, investigador, e tem estado desde o princípio com a Raquel nesta coleção de pessoas, passou pelas coleções todas, portanto também o colecionaste no fundo, não é? E temos a Rafaela Francisca, a nossa académica convidada, que também tem o seu lado de artista, porque também é coreógrafa, bailarina, e que é doutoranda em mestres em performances culturais, no programa de pós-graduação em performances culturais da Universidade Federal de Goiás, da Bahia, e que neste momento está aqui a fazer um estágio com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e a sua grande investigação vai para as artes cênicas com ênfase na dança, inclusão, a performance negra, a cultura afro-brasileira, a dança, a história, a dança-ação de histórias e produção cultural. E nós estamos aqui porque queremos ouvir-vos falar. As conversas com a Academia é uma parceria que nós temos com o Centro de Estudos Sociais e acontece sempre em diálogo, pondo em diálogo as investigações artísticas com as investigações académicas à volta de um determinado foco. Esta conversa não tem moderação, portanto eu vou lançar um mote e o microfone vai circular por vocês à medida das vossas necessidades de conversa. E o mote, aqui vai. A Raquel está a desenvolver uma nova coleção de pessoas, um bocadinho... isto agora... através da ligação genética, pelo menos começou por aí. A sua investigação pretende descobrir pretendia descobrir onde estavam os seus parentes genéticos, não é? E a partir daí fazer-lhes uma pergunta simples sobre o que é pertencer. Sabemos que, entretanto, esta investigação deu um volte-face, mas que continuas a ter esta vontade de saber o que é que significa pertencer. E quando falas em pertencer, eu vou colocar aqui, eventualmente, o direito à privacidade, a conhecer a ancestralidade, o abuso da base de dados genéticas na discriminação de minorias ou mesmo a descolonização de narrativas hegemónicas sobre a inscrição do conceito de pertença. Um país, uma cultura, uma língua e uma família, onde estão as igualdades de oportunidades, onde é que está o nosso lugar de pertença e de que forma é que o nosso lugar de pertença também define alguma daquilo que é as igualdades ou desigualdades neste mundo. Com este moto e com esta pergunta que a Raquel faz, onde é que nós pertencemos, eu lanço a conversa e passo o microfone a quem quiser começar. Vocês estão me encarando? Vai. Boa noite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, poder conversar com vocês. Olha, pertencer, eu já estava começando aqui, né, o meu processo criativo, brincando um pouco com as palavras. E
Bom, pertencer pode significar descobrir um pouco do lugar onde você vem, de onde os seus familiares vêm. E isso pode ser tanto numa perspectiva genética ou numa perspectiva comunitária, que eu acho que acaba se aplicando também aos povos da diáspora. E pensando o meu processo de descoberta ou de busca por pertencimento, isso tem passado pela experiência de me descobrir como mulher negra, em primeiro lugar. A Neuza Santos foi uma grande pensadora brasileira, escritora do livro Tornar-se Negro, e ela fala sobre esse processo de ir se descobrindo, sobretudo nós, da diáspora, mestiços ou não retintos, né? Então, o meu processo de criação com a dança, de aproximação com as performances negras, tá lado a lado com essa busca por pertencimento, que é uma busca que eu tenho feito até hoje. Então, passa por esse lugar de entender que eu posso usar o meu cabelo cacheado, como ele está agora, que tem coisas em mim que são bonitas, tem coisas dos meus ancestrais e de todos os lados, né? Que essa ancestralidade ela não é única, que fazem parte de mim, que eu posso aceitar essas partes, esse mosaico. Então, na busca também por uma descoberta genética, eu fiz recentemente aquele teste de DNA que vai ali mapear, né, mais ou menos onde que estão as suas pertenças genéticas. E o meu é um verdadeiro mosaico. Então, eu tenho um percentual X de ancestrais europeus, eu tenho um percentual X de ancestrais ameríndios e tenho um percentual X de ancestrais africanos. Então, tenho me descoberto também pertencente a esse mosaico, né, entendendo também a diáspora como esse lugar. E, a partir disso, questiono, né, vários estereótipos também desse lugar de pertencimento. Tem questões que me provocam bastante aqui em Portugal, sobretudo pela maneira como leem o meu corpo aqui, e como reforça o tempo inteiro, né, um estereótipo, como romantizam a colonização de um modo geral. Isso tem mexido profundamente comigo, isso tem me incomodado de uma maneira porque eu não é a terceira vez que eu venho a Portugal. Eu já escutei muitas coisas, mas quando isso vai se afirmando assim um pouco demais, isso vai gerando um incômodo. Então, a frase que tem ecoado assim na minha cabeça e que tem incomodado e que questiona também, né, vem desse lugar provocativo do seu lugar de pertencimento e como você se relaciona com isso. Eu ouvi a frase: o português fez a mulher brasileira e essa mistura por acaso não saiu assim tão mal. Então, eu fico pensando, né, como que eu, uma mulher negra, diferenciada, tenho pensado a minha pertença e a nossa identidade é construída a partir desse lugar do outro, né, como a Gabi falou, e desse lugar do outro também tem a ver com esse orgulho colonial, assim, que insiste em colocar a gente nesse lugar, e eu tenho que explicar essas coisas e entender se é como a gente. É como a gente está acontecendo. E sigo na busca por esses lugares de pertencimento. Quando a questão do DNA, ela é um pouco frustrante. Porque a minha família, por parte de mãe, tem uma referência indígena e negra. No caso, no interior da Bahia existiam os povos aricobés, que é um povo indígena que foi praticamente extinto por conflitos, né, de terras e tudo mais. E então a narrativa que eu conheço da história da minha avó, por exemplo, é que os pais e avós dela foram açoitados nessa relação de amansar índios ou indígenas, como se diz. Então, é uma história de violência mesmo. Então, é difícil ir desfazendo isso também, né, e buscando outras imagens nesse sentido. O meu avô, como homem negro, não se sabe onde está a mãe dele, nem os que vieram antes. Então, é um processo de apagamento
E a família do meu pai, que é uma família de pessoas brancas e com raízes europeias, assim, tem até um livro dos ancestrais, e então eles sabem onde estão o passado deles, eles sabem onde estão os seus ancestrais. Então é nesse limbo que eu vou descobrindo o meu lugar de pertença. O que dizer depois da tua fala, assim, obrigada mesmo. Talvez contextualizar que com a apresentação da Catarina, que de facto o projeto começou no meu encontro com a Sandra Romero Hidalgo, que é uma cientista da Cidade do México, portanto a pesquisa dela é sobre o genoma humano, e toda a minha relação com este tópico começou no meu encontro com ela, que tínhamos que fazer um projeto juntas, que unisse a arte e a ciência. Portanto, eu romantizava muito os testes de ADN. Em Portugal, eu acho que não é um tema que se fala muito, não existe muito essa vontade. Nós não temos um laboratório de testes de ADN que nos dê resultados de ancestralidade, não é? Porque há testes de ADN para mapeares outro tipo de coisas na relação com a saúde, despistar tipo de doenças que possas ter, etc. Eu não sou uma especialista nisto, mas tentar explicar um pouco que eu fui percebendo. E com a Sandra também fiz um primeiro teste de ADN, precisamente para me envolver no projeto com ela. E, se calhar nós fizemos no mesmo laboratório, que é um laboratório americano. Fizeste no 23andMe? Não, fizeste noutro. Pronto. Mas deve ser americano também, se fizeste no Brasil. Em princípio deverá ser uma empresa americana. E pronto, para mim é muito interessante. E um dos tópicos que nos interessa neste momento também para esta criação que estamos a construir neste momento é as diferentes necessidades e urgências com que as pessoas possam fazer um teste de ADN. Portanto, ou seja, o teu orgulho e também a tua curiosidade em saber todo esse mosaico colorido na relação com o teste de ADN. Portanto, é importante saber esse resultado. Eu não tinha essa urgência, não é? Porque apesar de eu não saber mais do que a história até aos meus avós, portanto eu venho de uma família muito pobre, do interior de Portugal, os meus avós eram analfabetos, portanto havia também não há história escrita e muito pouca história contada, os meus 4 avós já morreram, então eu não sei do passado e não existe essa documentação. Então, eu não sei o que aconteceu, onde é que está os cruzamentos, as migrações, não sei de história nenhuma da minha família até à geração dos meus pais. Portanto, é muito, muito pouca história escrita também, ou contada. E quando eu fui fazer o teste de ADN, foi uma grande decepção, porque, curiosamente, o meu primeiro teste não foi nada de um mosaico. O resultado foi tudo azul, tudo a mesma cor, a dizer 99,9% portuguesa, e 0,01 indefinido, e eu fiquei super triste, tipo, que horror. Fiquei assim mesmo, que horror, eu vou esconder isto, eu não quero. Fiquei assim, deu-me vontade de chorar, assim, credo, que é isto. E entretanto, como estava neste trabalho com a Sandra, com esta investigadora cientista, ela, calma, Raquel, isso é porque tu estás a fazer neste laboratório americano, eles não têm dados suficientes de Portugal ou dessa região da Europa para comparar os teus dados. Eu, como assim? Ou seja, eles são dados comparativos, não é? Portanto, eles têm um banco de dados e tu mandas para lá os teus dados genéticos, eles comparam. Tanto que depois eu mandei os meus dados genéticos para outros 2 laboratórios e os resultados foram completamente diferentes e mosaicos. Portanto, apareceram muito mais informações, muito mais coloridos. E aí sim surgiu uma curiosidade em mim, porque não imaginaria que pudesse ter dados genéticos na Nigéria, no Peru, na Irlanda, talvez mais europeus eu conseguiria imaginar, mas saindo da Europa, muitos dados genéticos, e isso aparecia em mais do que um dos laboratórios, também curioso, não é? Que, por exemplo, dizia norte de África,
e não conseguia mapear por país. Nesta relação também com o privilégio, na relação com os testes de ADN. Quem é que pode fazer testes de ADN? Porque são caros, né? E não são acessíveis, e não é um assunto, por exemplo, em Portugal, como eu estava a referir, não é uma prática, não é? Tanto pela história, não é? que a população carrega, portanto não tem essa urgência de marcar o seu território, a sua história de migração, mas também porque, ou seja, quando eu vejo estes laboratórios a darem um resultado a dizer norte de África e definir isso como uma região e não separar por país, tu ficas... ok, na Europa eles conseguem mapear todos os países que existem na Europa e de repente chegam à África e é por regiões, porque de facto o acesso aos testes de ADN no continente africano é muito, muito mais reduzido. Então isso possivelmente vai condicionar o tipo de resultados que eu poderia ter, por exemplo, não é? De repente aparece uma percentagem tão grande na Nigéria que me dá que pensar, será que é mesmo só da Nigéria ou há outros países na África onde eu posso estar, mas eles não têm dados para comparar? Portanto, são dados que são super importantes, mas eles são falaciosos, não é? Eles estão cheios de esquinas e são rasteiras, não é? Mas pronto, queria partilhar esta relação com a curiosidade, com o teste ADN, porque é uma das bases do projeto, é encontrar pessoas que possam ter perspectivas muito diferentes também na relação com os testes de ADN, e apesar de que no início a vontade desta criação era encontrar pessoas com as quais eu partilhasse informação genética, mudámos assim o caminho para encontrar pessoas que pudessem falar sobre pertença a partir de perspectivas diferentes e sensibilidades diferentes. E nesse sentido, por exemplo, quando estivemos no México, encontramos outras pessoas que também fizeram testes de ADN no México e que faz parte desta pesquisa, desta cientista, no seu ativismo, a urgência de mapear informação genética dos povos originários do México, porque não são dados genéticos que estejam mapeados, e a importância, tanto para essas populações e comunidades poderem dizerem eu pertenço a esta comunidade, está aqui também na minha ancestralidade, mas também como informação importante para despistar doenças e o desenvolvimento do genoma humano dentro dessas comunidades e dessas populações. Enfim, se calhar para não me perder tanto, não sei se... Eu estava-vos a ouvir e estava a pensar numa coisa que tem a ver com esta questão de o que é pertencer, não é? Que é a tua pergunta base desta investigação, e aquilo que tu estavas a falar que tem também muito a ver com de alguma forma com a tua pesquisa, apesar de fazeres aí um eixo com a arte e com a dança. Tu falaste numa coisa que há as famílias, não é? Esse mapeamento. E muitas vezes nós temos esse sentimento de que só sabemos onde pertencemos, conseguimos identificar a nossa árvore genealógica, não é? E tu estavas precisamente a dizer que a tua árvore genealógica só está identificada por parte da tua família branca e não por parte da tua família preta. E a pergunta é duas perguntas que me vieram à cabeça. Será que é mesmo tão importante nós sabermos de onde é que vimos? Ou qual é que é a importância? Porque desde o meu privilégio de pessoa branca, eu se calhar não tenho essa necessidade e nem quero identificar-me com tudo aquilo que significa provavelmente um passado fascista da minha família, de colonizador, que eu quero renegar, e por outro lado aquilo que é essa necessidade de identidade, de definição das nossas identidades, e que acho que também está muito presente no teu trabalho, não é? Que nós falámos sobre isso, não é? Pertencer significa tornar presente a nossa identidade. E pareceu-me assim, de repente, como tu, de uma forma muito simples, disseste, o meu lado amaríndio e negro não tem um mapeamento da árvore genealógica e o meu lado branco tem um mapeamento super certinho. E que aqui estamos, mais uma vez, a falar daquilo que são os privilégios de um lado que o outro não tem,
Ou se calhar aquilo que é, por um lado, as necessidades que um lado tem, que o outro não tem, ponto de interrogação. Fica esta questão, porque o que é pertencer, se é realmente num momento em que nós estamos também tão interessados em falar em família expandida, em outras formas de nos relacionarmos com os outros, como é que isso de repente, com dois contrastes, não é? Uma mulher branca europeia, uma mulher negra sul-americana, apresentam aqui duas perspectivas muito diferentes daquilo que é esta ideia romantizada dos testes ADN e ao mesmo tempo esta ideia do que é a definição de identidade. Vocês querem falar sobre... Não sei, isto pareceu-me interessante da vossa conversa. Bom, eu quero pontuar. Eu tinha exatamente escrito aqui no meu mapeamento de ideias. Quem precisa, né, de autodefinição ou quem precisa dessa busca. E me vieram algumas questões. A primeira é, nós, como populações negras e mestiças, e enfim, nos perguntamos em algum momento, né, de onde viemos, porque como essa herança africana, ela está muito integrada no DNA da cultura brasileira e da cultura afro-brasileira, a ancestralidade é um desses pilares. Então, é impossível, e aí pensando, né, esse movimento Sankofa mesmo, é impossível que a gente siga em direção ao futuro sem conhecer o passado. E, no momento, por exemplo, eu, do ponto de vista da minha religião, estou me descobrindo e me conectando com o candomblé, que também é uma religião afro-brasileira e que está diretamente relacionada com essa ancestralidade. Então, primeiro, é uma necessidade de conhecer o passado. E isso, né, biologicamente, tem um sentido de entender, mapear doenças e de pensar em melhorias da própria espécie, por assim dizer. Mas, do ponto de vista cultural e espiritual, tem outras questões também para se pontuar e para ver, porque a gente luta contra esse apagamento. Fomos vítimas de diversos apagamentos, de línguas, culturas e tudo mais. Então, a gente não quer perpetuar esse apagamento. Então, a ancestralidade, eu acredito que seja essa necessidade de entender que existem pessoas que nos constituem como corpo, pessoa, como mulher, como tudo. E que eu gostaria de ter o direito de saber. Que eu acho que o primeiro ponto é quem tem direito ou não de saber, quem busca ou não essa autodefinição. Então, essa é a primeira questão. Você ter o direito de saber e renegar isso, falar isso não me interessa, é uma coisa. Né? É um privilégio. Você não ter acesso a isso, porque isso foi tirado de você por um processo colonizador né? Enfim, é outra questão. E aí tem a outra possibilidade que eu coloquei aqui quem precisa de autodefinição. Autodefinição é um conceito que a Patricia Hill Collins tem utilizado para desenvolver o pensamento feminista negro, e ela está falando especialmente para mulheres negras e do lugar dela, né, de uma pensadora feminista negra estadunidense, para dizer que nós, mulheres negras, precisamos de autodefinição porque fomos definidas pelo padrão do outro. Então, se a gente não buscar no nosso passado, porque é isso, né? Você vai na escola, você conhece a história negra a partir, e foram trazidos para o Brasil e eram escravos. E antes disso? O que se tinha antes disso? Então, é uma necessidade, é também uma negação. Eu não posso aceitar a narrativa de que o meu avô e os que vieram antes dele eram apenas escravos. Isso não me serve. Né? Então, até isso, né, no termo, no modo de dizer escravo, escravizado, porque foi uma condição imposta, não foi uma negociação aceita. Então, precisamos de outros modos de definição, precisamos entender o que essa ancestralidade tem de bom, já que as imagens negativas estão sendo sempre colocadas para nós, e precisamos construir outros lugares de existência a partir disso, senão a gente vai ficar preso no estereótipo. Senão eu aceito o que disseram sobre mim e nunca vou descobrir nada mais a meu respeito, a respeito dos que vieram antes.
Então, eu estava porque estava a passar, porque isto não tem moderação e o facto de eu estar aqui como linha de fuga às vezes parece que é moderação, mas não é. Eu estou aqui a participar porque me interesso pela conversa. Eu estava-te a ouvir e estava a pensar naquele livro A Queda do Céu, que é escrito a meias entre um índio Yanomami e um etnólogo francês, e que começa precisamente com esta informação de que ele entende que é importante passar para folhas de árvores aquilo que é a história de um povo, não é? E ao escrever a história de um povo, ele vai falar sobre tudo o que são as crenças, os lugares de pertença, que é um ensinamento esse livro. Se vocês não leram, leiam, porque é incrível. A Queda do Céu. E que é realmente um livro que te mostra a simplicidade do conhecimento, não é? Que é outra coisa que tem a ver com a pertença, esta vontade tão grande que nós temos de conhecer, e que é importante porque o conhecimento dá-nos um poder de poder reagir, não é? Como tu estavas a dizer, há bocado falaste, e muito corretamente, desta forma errada de olhar para a mulher brasileira, não é? A mulher brasileira aqui em Portugal tem uma conotação que é preciso desconstruir e é super importante. Não é só a mulher negra brasileira, é qualquer mulher brasileira, e portanto eu como mulher fico muito irritada com essa forma dos homens olharem para a mulher brasileira. Mas existem muitas outras, não é? Quer dizer, quando eu vi a tua apresentação, eu pensei também qual é que é o meu lugar de pertença. E identifiquei-me também muito com aquilo que o teu avô dizia, que é, eu não sei, não quer saber. Porque são tantos os nossos lugares de pertença que às vezes nos confundimos com os lugares de pertença, mas há uma coisa que também falámos, que é esta questão, o lugar de pertença é o nosso lugar de simpatia, e é o nosso lugar de antagonismo também, porque é o lugar que, se estamos ali, é porque não queremos estar do outro lado, e portanto que nos faz falhar nesse exercício de empatia, parece-me às vezes. Acho super interessante esta questão, esta visão de dois lados muito diferentes sobre aquilo que é as necessidades de mapear a ancestralidade, não é? Como um lugar de pertença desde duas perspectivas muito diferentes. Era isso. Sim, talvez dizer também que ou seja, a investigação deste projeto baseia-se nisso, não é? De mapear essas diferentes relações com a ideia de pertença. Quando a pergunta de investigação do projeto é a quem ou aonde tu sentes que pertences hoje, tendo em conta que eu acho que essa relação com a pertença, ela move-se no tempo e no espaço, não é? Hoje estávamos a escutar uma das conversas que gravámos e ele falava de onde é que tu te situas nessa relação, onde é que tu te situas, em que espaço, com quem, onde é que tu estás, pode ser uma forma de tu mapeares essa tua relação com a pertença. Então também percebendo essas histórias, essas narrativas, que cada uma de nós só nesta sala são tão diferentes e perspectivas tão diferentes, na relação com a ancestralidade e na relação com a pertença, mas elas também não nos encerram aí, não é? E é super urgente perceber isso, que nós não nos podemos encerrar numa só história, numa só narrativa, não é? E nós também fomos percebendo isso ao longo destas conversas com estas pessoas e através das suas próprias respostas, não é? Porque é um assunto que não tem uma resposta certa, nem respostas erradas, no sentido em que ele é uma conversa. Por isso é que também gostamos de chamar a esses encontros de encontro e de conversa e não de entrevista. Mas isso eu estava a pensar em alguma coisa que tem a ver com esta relação também da empatia, portanto, um dos lugares onde tu tens empatia e que é onde tu sentes que pertences. E isso fez-me pensar em alguns até
discursos que nós temos nestes encontros, que é essa relação com a família, né? Tipo, eu pertenço à família onde eu fui criada, assim. Pois, não, mas mesmo para pessoas que não tenham uma boa relação com a família, esse discurso passa por aí. Eu pertenço porque o meu forno foi esse, a minha criação foi essa, mesmo que seja, ou seja, tu pertenceres, mesmo que seja por reconhecimento que a conversa não bate, que o encontro não bate, sabes? Essa tensão que parece que às vezes nos exige isso. Isso surgiu em vários discursos, seja com família, seja, por exemplo, com a comunidade artística, não é? O facto de estarmos aqui só pessoas das artes também. Essa coisa de tu sentires que pertences a uma comunidade que nem sempre tu sentes que te representa ou que luta por ti ou que luta a partir das mesmas ferramentas. Estou aqui a dar 2 exemplos porque eles nos apareceram durante estas conversas. Nós encontramos até agora com cerca de 15 pessoas em países diferentes e pessoas com histórias na relação com pertença muito diferentes, em que alguns pontos cruzam, mas outros são mesmo muito distantes. E para nós interessa-nos são essas diferenças, não é? Na relação com a pergunta o que é pertença. E então estava a pensar sobre isso, nessa relação com... Será que quando eu digo que sou artista, parece que tu pertences a essa comunidade de artistas, mas eu tenho tantas questões sobre o que é ser artista e sobre o que é ser artista em Portugal e sobre... Não é? Então... por exemplo, eu digo que sou artista, é muito recente, ainda por mais sendo uma artista que trabalha com diversas disciplinas e diversos meios, mas veio do teatro, então tipo, não me encaixa dizer que eu sou encenadora ou que eu sou atriz, não me encaixa mais, então eu digo que sou artista, mas digo como provocação à minha mãe, porque a minha mãe apresentava-me como a minha irmã, né? Tipo, a minha irmã, e depois esta é a artista lá de casa. Então agora, né? Tipo, cresço e tipo, eu sou a artista lá de casa mesmo, né? Então vem desse lugar, não vem como lugar de cumplicidade com o que é ser artista, porque ser artista em Portugal e em muitos lugares do mundo que artista né? É um puta privilégio, assim. Poderes fazer o que tu gostas é um grande privilégio e poderes viver daquilo que tu gostas e trabalhar a partir da arte é um grande privilégio. Mas com condições de trabalho muito diferentes, não é? Tipo, enfim, consoante uma interseccionalidade, eu sou uma artista privilegiada por uma perspectiva e por outras não é? Então, enfim, só pensar também esses lugares onde nós nos dizemos que pertencem a essas comunidades, o que é que elas significam de facto também. Interessa-me também pensar sobre isso. Há uma das pessoas com quem nós conversámos que ela começa por dizer: eu pertenço a mim mesma, apesar de que muitas vezes eu pertenço ou fui caracterizada por pertencer a vários tipos de grupos, seja porque sou mulher, seja, no caso dela, por ser da América Latina, seja por ser imigrante, ou seja, tu vais encaixando nessas... Mas ela diz, por mais de pertencer a essas comunidades todas, o que eu sinto é que eu pertenço a mim mesma, né? Enfim, só abrindo essa relação, essa questão. Eu gosto dessa ideia de pertencer a mim mesma. Acho que passa pela possibilidade que eu estava falando, né, de se autodefinir para se empoderar e perceber o que você quer ser. E eu fico pensando como que a dança contribui para isso, porque as minhas andanças, né, de pesquisa e de estudos desde a graduação passam por esse lugar de entender como que a dança pode adentrar em alguns aspectos até políticos que são delicados, às vezes, de discutir, mas que pelo corpo, pela dança, pela experiência estética a gente consegue.
e como que a gente vai criando, né, possibilidades de sensibilizar as pessoas e tal, tanto a partir da escola ou não, pode ser a partir de outros contextos também. E a dança, nesse caso, né, contribui para todo esse processo que eu citei anteriormente, porque é o lugar que me permitiu me entender, né, como mulher, como... E eu não estou falando que esse entendimento está resolvido, nem nada do tipo, ele está em construção, mas a partir do momento em que eu encontro outros referenciais de dança, a partir do momento em que eu percebo que o meu corpo pode caber, né, em determinadas estéticas e que eu não fico tentando me colocar só no balé clássico ou só nessa caixinha. A partir do momento em que essas outras possibilidades, né, de danças negras e de pessoas que têm trabalhos maravilhosos, que permitem que você seja você mesma, que você dance com esse corpo que você tem, eu começo a encontrar lugares de referência que eu acho que pode servir também para isso que a gente está falando, né? Tem uma historiadora brasileira que, infelizmente, já faleceu há alguns anos, mas ela deixou para nós, né, esse conceito de lugares de referência e pensando exatamente como ela percebe a identidade da pessoa negra brasileira ou da pessoa negra da diáspora como um espelho quebrado, assim, que é uma coisa fragmentada e que você vai buscando ali a partir dessas comunidades estendidas, né? Ela exaltava muito os bailes blacks, ela exaltava muito esses lugares de efervescência cultural como um lugar que você poderia descobrir que você é bonito, que você pode mais, que você pode além, que tem coisa boa em você, né? E esse entendimento de lugares de referência que ela coloca, ela está trazendo para a gente também uma forma de pensar pertencimento, de pensar empoderamento, de pensar corpo. E a dança, para mim, é esse lugar de entender todos esses aspectos identitários e tal. E é exatamente nesse caminhar que eu começo a pensar, né, a minha trajetória com a dança inclusiva ou com as artes de modo geral e também tentando encontrar o meu lugar nessa grande comunidade que é a dança ou que é as artes integradas, enfim, artes cênicas. E a gente tem sempre a dificuldade de nominar isso, né, dizer, afinal, o que eu estou fazendo? Será que eu estou nessa comunidade mesmo? Será que onde que eu estou? E a gente vai procurando a partir da construção do trabalho mesmo na prática. E quando eu começo a me aproximar da dança inclusiva ou da dança criada, praticada, encenada por pessoas com deficiência, esses diálogos, né, o meu corpo, eu, essa pessoa que pesquisa, que dança e que se entende por essas referências, negras, no caso, da cultura afro-brasileira, habito agora esse novo lugar em contato com outros corpos e a gente estabelece uma troca. Então, fiz um intercâmbio com Dançando com a Diferença em 2020, depois de ter dançado com eles no Brasil e tudo mais, numa remontagem do espetáculo Endless, que é de Henrique Amoedo. Eu começo a pensar que relações eu posso estabelecer com esse outro campo. E como que a dança é potente em construir lugares de referência, como a dança é potente em ser uma possibilidade de pertencimento para pessoas que sabe-se lá onde que estariam e fazendo o quê, mas que no palco brilham. Então, o projeto que eu desenvolvo hoje no SES e que eu tenho desenvolvido no doutorado passa por isso. Poéticas transatlânticas, devires entre a dança inclusiva e a performance negra, por isso. E nesse caminho eu tive vários encontros felizes, né, com outras mulheres, com 2 mulheres negras com deficiência física, que encontram também na dança esse lugar de referência, que encontram na dança essa possibilidade de pertencer, essa possibilidade de afirmar suas identidades e de se conectarem com outras pessoas. Enfim, e caminhos de profissionalização também, né, que a gente está falando de dignidade, de poder ser, de poder estar, de poder se empoderar e entender que é boa em alguma coisa. E é nesse caminho aí que eu também estou encontrando, né? Vou partilhar também com você essa... Aí vem um sotaque brasileiro quando a pessoa ouve, desculpa. Tenho só que contextualizar como eu vivi 10 anos no Brasil, quando ouço
muito o sotaque, ele vem. Mas eu vou mudar para o meu sotaque. A pessoa é bilingue, né? Ai, gente, é muito louco. Quando as pessoas não sabem, parece que eu estou, tipo, zoando, mas não é. Mesmo de estar escutando e vai. E eu sou disléxica, então há uma coisa assim também de trocar palavras e sons, é assim, enfim. Mas falando um pouco dessa relação com a dança, ocupa criaste esse lugar para encontrar, né, com possibilidade de encontro e de empoderamento e tudo isso. Eu estava assim escutando a tua fala e estava aqui a tirar essas notas, assim, porque o lugar onde eu me situo com o teatro e talvez também a minha dificuldade de dizer que sou atriz ou que venho do teatro, vem de um lugar em de não me sentir pertencente ao teatro português. Streaming, redes sociais. Não, mas no lugar de que histórias são contadas. Né? Também e nessa relação com pertença e de que histórias são contadas no teatro, mas antes disso, quem faz teatro em Portugal? Quem chega ao teatro em Portugal, não é? Um pouco, cada vez mais possibilidades, sim. E eu não sou assim tão velha, mas a minha história no teatro não era uma história possível, ou seja, não havia essa possibilidade, não é? Eu sou a primeira pessoa artista na história, assim, lá está, o que é ser artista, né? O meu avô era artesão, portanto, grande artista. Mas, ou seja, não era um caminho possível, né? E apesar de eu me ter encontrado, foi no teatro que eu encontrei uma comunidade onde eu poderia descobrir-me e enfim, deu-me muito de quem eu sou hoje. O tipo de teatro ou o tipo de trabalho que eu gosto de fazer hoje e que me faz sentido tem mesmo a ver com isso. Outras histórias, outras narrativas, não é? Então, quando nós fazemos este trabalho de encontrar pessoas, não é? A base do meu trabalho é essa, é encontrar pessoas, ter conversas com essas pessoas e fazer espetáculos de teatro, exposições, livros e coisas a partir dessas conversas, a partir desses encontros com essas pessoas. E a descoberta é mesmo essa, assim, que é que todas as histórias são possíveis de serem histórias para ser contadas, não é? Pronto, essa é toda a base do feminismo, principalmente do feminismo negro, que é uma grande inspiração e referência para mim, ou um feminismo interseccional, na verdade. Então, dizer-te que aí talvez será que é a arte que nos dá essa possibilidade, também com todo um problema na história da arte, não é? Como estavas a dizer, deixar de fazer balé, encontrar outros corpos que dançam com outras coreografias, não é? E mapear essas coreografias e identificá-las e valorizá-las e empoderá-las. No teatro há esse caminho a fazer também, não está feito, tem que ser feito. Ele ainda é visto como um teatro, quase um teatro menor, né? Adoram dizer que eu faço teatro comunitário e que eu faço teatro participativo, é muito louco, né? Assim, então eu tento, ou um teatro documental, eu tento ao máximo, então ainda para mais fazendo agora um doutoramento, né? Em que tens que situar a tua prática, eu tento ao máximo sair desses chavões, porque eles são muito problemáticos, eles põem o teatro, ou seja, um teatro em que trabalha com pessoas, né, que vem com o encontro com pessoas, parece que ele é menor do que é os grandes clássicos de história do teatro, não é? E que é uma história de poder, de hierarquias, de patriarcado, que ainda está super enraizado em Portugal, que ainda é assim que se encena em Portugal, é assim que se cria em Portugal, é a partir dessa hierarquia do mestre, do que sabe, não é? A ocupação dos espaços de teatro em Portugal é feita ainda por esses homens do patriarcado. Enfim, eu estou a dizer isto tudo porque eu já fui banida da comunidade. Portanto, já sei. Encontrei outras, né? Como aqui a Catarina e outras, a gente vai vivendo aí. E, na verdade, assim, também com o meu próprio empoderamento, fui encontrando o meu lugar, assim, né? Eu faço uma prática que às vezes é muito solitária, no sentido em que te sentes sozinho nessa luta, mas bora lá, assim, vais encontrando a tua comunidade e pessoas que são família, na verdade, para poder construir esses lugares. Mas pronto, queria só trazer essa perspectiva também
com o teatro e com o teatro em Portugal como lugar de pertença ou não, que me salvou. Eu digo isso muitas vezes, o teatro salvou-me assim, de muitas coisas, não ter ido para outros caminhos, mas também lá está, tenho que me situar na relação com ele, não é? Enfim. É engraçado dizeres isso, não é? E puxaste agora aqui uma questão, vocês as duas puxaram uma questão que tem a ver também com pertenças, não é? Porque quando falamos em arte, estava no outro dia a ver aquele É ou Não É sobre a cultura em Portugal, em que estava o Ministro da Cultura, portanto, estava uma série de pessoas muito louváveis, e o Calaf, que trabalha muito sobre aquilo que é considerada baixa cultura, não é? Porque não é cultura erudita, apesar de ele ser muito erudito, ele é um pensador, e ele falava precisamente sobre essa problemática que a arte tem de não conseguir ser tão inclusiva na relação entre... Existe um corte entre aquilo que é... Há uma consideração, uma classificação da arte menor e a arte maior, não é? E estas questões fazem-nos muitas vezes também ter que batalhar mais porque queremos misturar as coisas, porque é que as coisas não se podem misturar, porque é que esses lugares não podem ser inclusivos, não é? Estavas a falar como saindo do balé começaste a entender outros corpos e outras formas de poder dançar, e tu quando falas em participação as pessoas dizem, isso é outro tipo de teatro, não é? Eu hoje estava a assistir uma reunião sobre pessoas que fazem arte em espaço rural e que colocavam a questão assim, nós não temos financiamento por 2 motivos. Para já, porque estamos nas periferias das periferias, não é? Portanto, os grandes financiamentos vão para os centros urbanos. E depois porque também questionam será que aquilo que nós fazemos é arte ou é ação social? E, portanto, existe aqui um grande problema. E as pertenças também fazem com que às vezes seja assim. Esta nossa necessidade de rotular constantemente tudo, de classificar, não é? Classificar, isto é X, isto é Y, então, tu és X ou Y? Não podes ser XX, YY ou Z e estar agora aqui ou não, mas ajudam, na realidade, na orientação, porque os seres humanos precisam de orientação, não é? Não conseguem trabalhar no caos, precisam de orientação, mas limitam também muito aquilo que é a nossa possibilidade de expandir este vai e vem entre diferentes pertenças, não é? A nível profissional, então, eu acho que isso é uma realidade constante. Isto é, se tu começas a fazer balé, primeiro que te aceito o outro lro pronto, aceito-te porque és virtuosa e é bom ter virtuosa, fazer coisas de fora, mas e o contrário também, mesmo dentro da própria área, não é? Tu falaste do teatro, não é? Eu falo da dança e tu sabes isso também, que é, há tantos tipos de dança que tu tens que orientar. Não, eu faço fazes jazz. Ok. Portanto, jazz, não. É arte menor. Não é? E estas questões a nível e retomando esta conversa, não é? Que tu disseste de uma forma muito interessante, que é a nossa pergunta é: onde é que pertences hoje? Mas o pertencer hoje, como dizia a Rafaela, tem também um passado, e o nosso hoje tem a ver com o passado e com aquilo que nós queremos ser no futuro, mas é como se se fizermos desvios, temos que batalhar outra vez e reconstruir tudo para que as pessoas nos aceitem dentro de outro campo, não é? Esta é a coisa tramada da pertença, não é? Ok, construímos o nosso campo, pronto, reconhecemos-nos e agora vamos fazer algo completamente diferente. Não é aí que tu deves... Não, tu és muito bom a fazer aquilo, não vais para o outro lado. É uma constante luta, não é?
Porque é que nós não nos podemos reconstruir? Porque é que nós não podemos ter vários lugares de pertença, várias experiências na vida, não é? A mim acontece muitas vezes, várias vezes me disseram, já não tens idade para isso, que é outra questão, não é? Isto é, tu chegas a uma determinada idade e já não podes fazer determinadas coisas porque já não tens idade para isso, já tens de ter juízo, não é? Como se determinadas coisas fossem aparato de uma geração ou de uma determinada forma de estar. A idade é realmente também um lugar de pertença muito visível, não é? Eu esqueço muitas vezes que tenho a idade que tenho e constantemente me lembram porque me chamam por senhora, porque me dizem é respeito, é todas essas coisas. E isto também faz com que as pertenças possam ser limitadoras. Há bocado, quando falaste em empatia, eu acho que é diferente. Nós pertencemos por simpatia e não por empatia. E que para nós o exercício de empatia é muito mais difícil, não é? Porque este é o meu lugar de pertença, porque é onde eu me sinto bem, é onde eu tenho simpatia, e olho para aquele lado ao qual não pertenço e chegar e dizer não tenho nada a ver com isso. Esse exercício de poder entender porque é que as pessoas estão daquele lado e se dizem daquele lado, este diálogo entre diferentes grupos de pertença, também é uma questão interessante sobre a questão da pertença que me parece importante realçar, não é? Porque também pode gerar estas coisas, que é radicalidades que podem ser muito violentas. E esta é uma provocação também para ti, não é? Porque estás a falar sobre pertença, e tu também, que falas sobre pertença desde a inclusão, mas também desde a identidade. Até que ponto é que isto também depois não nos leva a fecharmos-nos sobre determinadas coisas com as quais não entendemos. Eu lembro-me sempre de uma coisa que o do Vivier, que é um cómico brasileiro, não é? Que tinha um programa que uma vez dizia assim: eu vou falar agora, bolsonaristas podem fechar a televisão porque vocês não se interessam por isto, porque eu vou falar sobre coisas que não interessam aos bolsonaristas. E ele dizia, não, é impossível mudar a mente das pessoas porque as pessoas definem determinados parâmetros para o seu pensamento e esse também é o seu grupo de pertença e não querem saber. Se lhes disseres, olha, as coisas são más, aí onde estás, não são más. Constroem a sua própria realidade. Portanto, a construção da realidade também é uma construção de pertença. Não é? Olá. Só para eu não ficar só aqui a ouvir-vos, porque estava, na verdade, não deliciado, mas estava mais do que isso. Acho que houve aqui uma sequência, um encadeamento de pensamentos que foi muito forte e que abre até muitas linhas de discussão que eu gostei de ouvir. Muito rápido vou fazer uma audiodescrição de que sou um homem branco, português, jovem adulto, 38 anos, sou branco, mas na verdade o meu rosto é maioritariamente cor-de-rosa, o que me caracteriza a minha branquitude em muitas situações. Tenho o cabelo liso ondulado, que está grande agora e agarrado num puxinho hoje, porque não lavei de manhã. Os meus amigos detestam o meu cabelo, mas eu estou nesta missão de deixar crescer. O cabelo está sobre um casaco azul forte da Adidas, porque eu passei por uma fase de colecionar casacos em segunda mão em Berlim, onde moro, durante os últimos anos. E Berlim leva-me a falar sobre contexto, mas antes disso eu estava aqui, estava-vos a ouvir a falar não só de grupo, de comunidades, levou-me a grupo e levou-me a uma das pessoas que eu e a Raquel conhecemos no México no âmbito deste trabalho sobre pertença, que se chama Minerva, é uma artista e que nos falou de um grupo de mulheres do qual faz parte, que é um grupo focado no autocuidado e no conforto, enquanto lugar de partilha e de comunhão de uma atividade comum, por exemplo,
e a Minerva falou-nos desse seu grupo de partilha como contraste aos grupos tão importantes que são mais reativos às grandes urgências. Há uma guerra e vários grupos se organizam para reagir a essa guerra e são essenciais. E a Minerva estava-se de alguma forma a sentir algum peso de consciência por imediatamente não fazer parte desses grupos, e depois entendeu que esse grupo de autocuidado e de conforto, na verdade, era o seu lugar de ativismo. E esse grupo de mulheres também se identificou como um grupo ativista feminista que não reage à urgência, mas sim trabalha esse lugar profundo. E eu tenho quase certeza que estava a ler um livro da Carla Acutirene, eu não posso garantir, que me disse algo como, agora fazer uma espécie de metáfora, disse: meu querido, eu não preciso que venhas aqui discursar sobre as comunidades negras, tu vai a tratar da tua branquitude, vai entender a tua branquitude, vai discutir sobre ela com os teus brancos e olhar para o teu privilégio em vez de vires tentar pensar o meu não privilégio ou o meu lugar de privilégio. E eu fiquei a pensar muito sobre isso. Berlim é uma cidade, contexto, que é muito politizada, tem várias comunidades e vários grupos que definem muito bem quais são as suas missões, as suas direções, de quem e como querem estar próximos e porquê. E eu tive a sorte de descobrir um grupo onde estão alguns colegas da escola, que eu fiz uma escola em Berlim, que se chama The Anonymous Patriarchs, que será tipo os patriarcados anónimos, E é um grupo de homens brancos que estão ali a discutir e a tentarem ter consciência sobre o privilégio, né, branco. Às vezes em coisas que parecem muito básicas, como nós conseguimos fazer um trabalho que parece simples, mas é tão difícil, retrospectivo, de entender como na nossa infância tivemos tantas formatações. Na minha casa, por exemplo, eu brinquei muito com brinquedos de guerra, e agora olho para a minha sobrinha, que brinca de muitas coisas, mas adora brincar de cozinha, por exemplo. De onde vem isso? Dos desenhos animados. Os meus desenhos animados eram de guerra, ou de velocidade, era medição de forças, a maioria dos jogos. Nas refeições, muito na cultura portuguesa, não só, mas ainda na minha geração, no fim da refeição os homens ficam sentados à mesa e as mulheres automaticamente levantam-se para tratarem da louça ou da comida. É quase certo que foram as mulheres que cozinharam. Não quero generalizar, mas generalizo. E eu comecei a tomar, já no fim da adolescência, a tomar alguma consciência também por um trabalho da minha irmã, que começou a chamar a atenção a isso. Não sei da minha família, mas eu não quero falar sobre a minha família. Mas, por exemplo, como também discutimos nesse grupo do patriarcado, como muitas vezes as grandes asneiras cometidas por homens é por esta formatação na expectativa de que temos que tomar decisões, de que não podemos chorar, nem essa imagem errada de que o homem não chora, ou que não é frágil, ou que não é vulnerável, e que tem que ser desconstruído desde a infância. E o meu desafio é que existissem mais grupos destes. E é isso. Eu tenho aqui mais alguns comentários. Eu vou fazer outros, porque a Rafael, estamos até a conversar, a Rafael, acho que algumas das minhas pessoas mais de amor da minha vida, que são são do Brasil, o que me fez, e não só, de Moçambique, o que me fez com algumas dessas pessoas de amor, muito tarde na minha vida, já que ao fim dos 20, nos 30, mas de entender ao vivo muitas coisas sobre racismo e sobre o privilégio branco, que veio tarde, mas foi essencial. E então eu não vou falar sobre isso, vou dar aqui um salto para o contexto de Berlim. Eu estava na escola e fiz um curso que era bastante politizado, e havia muitas discussões sobre questões identitárias que levavam muito ao racismo, e eu tive
o meu colega japonês, que pediu a palavra e disse: eu venho de um país colonialista, que é o Japão, num contexto, né, da Ásia e do Sudeste Asiático, e ele disse que achava que era muito importante que também nos centros de discussão europeus se refletisse sobre outras linhas de tensão racial, cultural, geográfica, ecológica que existem no mundo, porque ele disse, por exemplo, que nós estávamos muito... que mesmo as pessoas que estavam a tentar criar uma consciencialização, um awareness, na verdade estavam nesta... Ele queria que se conseguisse criar pensamento fora da linha do colonialismo europeu, e ele diz, por exemplo, como é que o colonialismo japonês não é aqui abordado, na relação com a Coreia, por exemplo, do qual eu sabia zero. Tal como agora, em Berlim, a reação acho que muitos de nós devemos estar a acompanhar, não é? Que está a haver um silenciamento de várias pessoas, artistas, sobre a questão da guerra, não é? da guerra na Palestina e da ocupação israelita e toda a história judaica, e de como o trauma do nazismo na Alemanha está a ajudar a que se crie uma grande confusão sobre liberdade de discurso, sobre o espaço público e sobre o direito que as pessoas têm a fazerem os seus manifestos. Para mim, acho que é mesmo também importante deixar esta linha. Acho que já estou a dar muitos saltos, portanto vou largar o microfone. Agora. Para não acabar com o homem. Rapaz. Levantaste aqui questões interessantes, mas estamos a chegar ao final e eu queria saber se vocês querem deixar mais algum comentário final. Peço que sim, que é para não ser o rapaz a acabar a conversa, já que está em minoria neste caso. Anotei para falar, enquanto você falava sobre o teatro. Eu tenho visto coisas interessantes aqui, né, no âmbito das artes cênicas em Portugal. E uma das experiências que me chamou a atenção, já no Porto, foi assistir o Ricardo III, do Marco Paiva. Sim. E acredito que ele tem feito assim, né, um trabalho maravilhoso no sentido de questionar esses lugares no teatro, esses lugares hegemônicos no teatro, e de causar sensações, incômodos e experiências estéticas outras para nós, bípedes e ouvintes, e videntes e etc. Então, queria pontuar, né, que essa experiência foi muito boa e que mexeu bastante assim comigo, e que, embora a gente esteja sempre pensando em possibilidades de inclusão, sempre passa muita coisa batida. Eu fiz um curso de audiodescrição para a dança, e eu sempre começo... é por isso que eu estou olhando para você e dizendo, eu conheço ela de algum lugar. Nós fizemos o mesmo. Pois, exato. E eu sempre esqueço de me audiodescrever no início das falas. Exatamente. Então, para não deixar passar batido, sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos cacheados ou em caracóis compridos, tenho óculos com armação douradas e nariz fino, lábios grossos, e eu uso um casaco preto, e é isso. Também vou audiodescrever, porque nós temos um certificado de audiodescritoras e a gente não se audiodescreveu. Então eu sou uma mulher de pele branca, também cabelo aos caracóis, assim, comprido, um pouco debaixo do ombro. Tenho uma franjinha de caracóis, tenho um anel prateado e estou com uma roupa preta, mas com um casaco assim colorido e fofinho. E então eu vou terminar também esta conversa fazendo obrigada, Bernardo, por este lembrete. Eu sou uma mulher de
meia-idade. Cabelo curto, com meia franjinha, meia franja comprida. Também tenho 2 anéis na mão, cara mais ou menos redonda, branca, sou uma mulher branca. E estou com um vestido, sei lá, uma coisa vermelha sobre uma camisola justa preta. E terminamos aqui. Obrigada pela vossa participação. E até à próxima conversa com a Academia, que acontecerá agora só em março. Muito obrigada.